foram na Rádio Atual, picharam, isso foi no dia 24 de setembro de 92, picharam a Rádio Atual, os carecas e os neonazistas brasileiros. E o CTN não respeitaram nem a igreja do Padre Cícero, né? Conforme essa reportagem que nós vamos mostrar. Palavras como, fora os nordestinos, se os nordestinos precisam de terra, deem a eles 7 palmos de terra. É triste, porque o nordestino, como o deputado Zé de Abreu fala sempre, ele não traz só a barriga para São Paulo, ele traz os braços e a inteligência. E quem ajudou a construir São Paulo, ninguém pode negar, que foram os nordestinos. Falar um artista brasileiro, nordestino, nem se fala o preconceito. Graças à Rádio Atual, que a gente começou a tocar, os artistas nordestinos, né? Então, é uma coisa muito triste. E o próprio deputado Zé de Abreu, que foi o fundador da Rádio Atual, do Centro das Tradições Nordestinas, foi discriminado horrores, foi ameaçado. Se ele não fosse tão corajoso, nós não teríamos mais a Rádio Atual, né? Bem, deixa eu conversar com o Davi, aqui de São Paulo. Alô, Davi, boa noite. Alô, boa noite. Tudo bem, Davi? Tudo bom. Você fala de onde? Eu estou aqui em Guarulhos, aqui. Muito bem. Ô, Davi, suas considerações sobre o tema dessa noite. Preconceito e discriminação. Pois não. O que acontece é o seguinte, é que houve aí em Brasília aí um deputado, parece que deu uma pancada no rosto do outro lá, né? Eu gostaria de saber aí como que poderia ser resolvido esse caso aí, né? O parecer de vocês aí, né? No que tange ao problema do... Porque, veja bem, a agressão de tudo aí, né? Foi um negócio até que tipo, bem baixo mesmo, né? O que aconteceu aí, né? Acho que não teria muito a ver com o assunto de hoje, né? Não é bem uma discriminação, mas como exatamente, ele uma está violência colocando muito grande, um mas assunto não atual, necessariamente. acho que compensaria fazer uma pequena observação, que acho que é o seguinte, a Câmara deveria dar licença para que o deputado fosse processado por lesões corporais. Ele praticou um ato que está previsto na nossa lei como crime, né? Crime de lesão corporal. E nós não sabemos a gravidade, se foi leve, se foi grave, provavelmente leve, mas não deixa de ser uma agressão punível por lei, né? Portanto, o que nós esperamos, eu acho, é uma providência efetiva da Câmara, dos deputados, né? E eles tomem as providências disciplinares internamente e possibilitem que esse deputado seja processado. Muito bem. Pastor, eu queria fazer um comentário também, que vai um pouco na linha disso que a Luísa colocou. Que eu acho que, às vezes, ainda o que falta a nós brasileiros, eu acho que falta muita consciência dos instrumentos legais que a gente tem à nossa disposição. Eu acho que hoje é preciso que a gente tenha uma consciência muito grande, que a gente, primeiro, conheça a legislação. Hoje é crime o preconceito racial, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra o idoso, é passível de pena, não é isso, doutora? É passível de pena, de criminalizar, de cobrar indenizações. Então, eu acho que, às vezes, nós somos muito acomodados. Eu acho que o brasileiro, nós precisamos aprender a fazer... Quantas vezes a gente vê na televisão os americanos que têm essa mania, qualquer coisa, vamos à justiça e vamos exigir o que... Nós temos que passar a fazer isso. Uma mulher que se sinta discriminada na hora de conseguir um emprego porque é negra, porque tem filho, porque tem que ser... O absurdo que no Brasil muitos empresários praticaram de exigir atestado de esterilização para a mulher conseguir um emprego, isso é um crime, isso é uma violência contra a mulher. Portanto, eu acho que nós, brasileiros, temos que tomar consciência de que nós temos direito, que nós temos uma legislação que dá garantias, que nos protege, que pode ser punido esse tipo de agressão, não só essa agressão no Congresso, como agora uma coisa absurda que aconteceu em Brasília. Quer dizer, as pessoas acham que podem dizer o que querem e não podem mais dizer o que querem, como disse o presidente do SEBRAE quando foi tomar posse, que fez aquela agressão contra a senadora Benedita da Silva. Quer dizer, a Benedita, a nossa senadora, deveria sim abrir um processo contra aquele senhor, que ele teria que ser responsabilizado, porque ele não pode cometer uma violência. Mas consta que ela né? abriu o processo. Que ótimo. Eu li no jornal que ótimo que ela tenha. O importante é que as pessoas não descreiam da justiça, porque a justiça funciona, basta que se recorra a ela. Muita gente me diz, não vou porque não vai acontecer nada, porque ninguém faz nada. Não é verdade que ninguém faz nada.
O Poder Judiciário está aí e é preciso que as pessoas acordem para a existência da justiça, recorram à justiça, porque ela existe e ela funciona. Por exemplo, Ela tarda, né? Muitas vezes ela trazer tarda. aqui mas- a pergunta do Renato, que é estudante aqui de Pirituba. Ele pergunta aqui o seguinte, Sônia, como é que anda a ação contra o cantor Tiririca em relação à sua música? O Rio de Janeiro foi pioneiro, CEAP, Centro de Articulações de População e Articulação Urbana, foi pioneiro na propositura desta ação. Ela recorreu ao Ministério Público, né, para que entrasse com uma medida, uma ação pública, que foi o que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez. E no dia 28 último, teve uma audiência cuja sentença nós ainda não temos conhecimento, mas o processo continua no Rio de Janeiro. Agora, nós também fizemos essa representação junto ao Ministério Público e nós ainda não temos nenhuma resposta. Vamos aproveitar a promotora que está aqui e vamos cobrar, se alguma resposta a respeito da nossa representação com a questão da música do Tiririca. E eu quero continuar dizendo, nós somos muito criticados por conta da propositura ou desse pedido de representação junto ao Ministério Público. Mas nós entendemos o seguinte, se nós permitirmos uma música como esta, nós vamos permitir que o Pio Guerra, entendeu? Se entenda no direito de dizer o que ele disse a Benedita da Silva e vamos permitir outras ações piores contra os negros ou contra qualquer outro tipo grupo, né, discriminado. Então, nós entramos sim para provar que hoje o negro não estará mais permitindo qualquer ação contra este grupo. Eu acho que vocês tiveram conhecimento que alguns programas de televisão diziam que nós estávamos intentando isso contra o Tiririca, porque Sim. ele era pobre. Eu só gostaria de lembrar que nós intentamos também contra a Rede Globo, com a questão da Pátria Minha. E tenho certeza que a Rede Globo não é mais pobre que o Tiririca. E tivemos sucesso, porque na novela Pátria Minha, a Rede Globo fez com que o negro que foi discriminado tivesse sua fala de busca ao movimento negro, de valorização da sua própria raça. Então, nós entramos sim com ação contra a música do Tiririca, porque o movimento negro não mais permitirá qualquer ação contra este grupo ou qualquer outro discriminado, mas especialmente o movimento negro. Bem, eu queria deixar uma pergunta para o doutor Abrão, a gente vai a um breve intervalo e volta já enquanto você liga para a gente para o 252-3007. Se o senhor acha que os judeus continuam sendo discriminados, em que lugares, em que países acontece esse tipo de discriminação? Nós voltamos logo após o intervalo com o 25ª hora. Bem, nós estamos voltando com o 25ª hora. Deixa eu colocar aqui algumas considerações dos nossos telespectadores. O Gustavo, que é microempresário de Jardim São Francisco, Jaguariúna. O fim da discriminação vai ser alterado quando passarmos pela reforma do ensino, quando a democracia deixar de ser encarada como desejo da maioria e passar a ser vista como direito das minorias. O Luiz, que é contador aqui de São José dos Campos, se não houvesse racismo no Brasil, o 25ª hora não estaria fazendo um programa como esse. Bem, doutor Abrão, em que lugares ainda os judeus são perseguidos, são discriminados? Eu diria que a partir que foi criado o Estado de Israel, muita coisa mudou. Mudou porque antes os judeus não tiveram sua pátria, eram um corpo estranho nos outros países, principalmente europeus, não se fala das Américas, onde praticamente todos somos estranhos, ou filhos dos imigrantes, ou netos, ou bisnetos, etc. Entretanto, os judeus foram discriminados em grande parte porque sempre foram cabisbaixo, aceitavam todas estas discriminações. Mas o levante do gueto de Varsóvia, ele, que foi, por exemplo, o ato mais heroico na história da humanidade, quando um punhado de rapazes e moças, autênticos filhos do seu povo, sem armas ou com armas obsoletas, levantaram-se contra o mais poderoso exército naquela época, quando os alemães estavam no auge das suas conquistas, nas portas do Leningrado, do Stalingrado, de Moscou, com África do Norte e seu poder, com todos os Balcãs, levantaram-se e lutaram, resistindo por mais tempo que a Polônia resistiu,
com uma semana a menos que a França, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo resistiam às blitz nazistas, naquela hora os judeus recuperaram a fé em si mesmos. Naquela hora viram que cabisbaixo não pode continuar e não acontece, e sangue judeu não vai ser derramado mais em vão. E depois, com a criação do Estado de Israel, que praticamente nasceu nas ruínas do gueto, tudo mudou. E aqui gostaria de dar um conselho, tanto para nordestinos como para os negros, até para as mulheres também. Nunca não aceitam cabisbaixo qualquer discriminação. Respondam, façam frente a tudo isso, porque somente enfrentando, sem cabisbaixo, enfrentando toda discriminação de qualquer parte, que seja aquela parte de qualquer parte, a gente pode evitar muita coisa. Ô, Glória, é verdade que tem nordestino que discrimina nordestino? Ah, tem. Tem. É verdade? É. Eu participei da campanha em Osasco e é triste como você pergunta, você é nordestino? Porque eu sou nordestino e quero me identificar. Tinha gente que falava, não sou de você, é nordestino. Olha o nosso rosto redondo aqui, não pode negar. Eu quero lembrar, pastor, que depois do atentado contra a Rádio Atual, foi criada a Delegacia de Polícia e Investigações sobre Crimes Raciais. Se alguém se sentir discriminado, o telefone da delegacia é 230-3806. Não se sinta discriminado. Ligue, atende das 9 às 19 horas e faça a sua queixa. Ora, Nair, preconceito contra a criança. É bárbaro. O Brasil é um país campeão de violência, de discriminação com as nossas crianças. À medida que nós temos hoje entre 3 milhões e 500 mil crianças com menos de 10 anos que trabalham para sustentar a família. Meninos que teriam direito à escola, aos seus direitos direito de ser criança, o direito de brincar, né? O direito de se preparar para a vida, serem cidadãos. E o Brasil é um país, infelizmente, eu diria, denunciado nos fóruns internacionais por essa discriminação que nós fazemos com as nossas crianças. Pela violência, a violência doméstica contra as crianças é muito grande no Brasil, estupro, espancamentos. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que discrimina as crianças. As crianças são expulsas da escola, o Brasil é um país campeão em repetência escolar. Isso é uma violência contra a criança. Países desenvolvidos, hoje a gente fala tanto em globalização, em competitividade, em um país preparado para competir a nível mundial, os mercados cada vez estão mais integrados, né? Você precisa de trabalhadores preparados, de gente escolarizada. E no Brasil, o problema da educação, que eu acho que essa é uma principal discriminação, que nós estamos privando as nossas crianças de terem direito a um futuro, isso é uma maior discriminação que nós podemos cometer contra as crianças, é à medida que a gente empurra as crianças para fora da escola, é à medida que a nossa escola pública, infelizmente, apesar dos esforços que hoje tem feito o Ministério da Educação, as verbas para a educação não chegam na ponta, portanto, não chegam às escolas do Nordeste, às escolas onde as crianças mais necessitam desse apoio e desse financiamento, né? Aliás, a nossa Constituição garante e obriga cada município a aplicar 25% na escola pública, né? Na educação. Então, eu acho que a maior forma de violência e de discriminação com as nossas crianças é a gente tirar o direito delas serem crianças. Bem, o Maurício, que é advogado de Santo André, sou negro, sou advogado e com a minha profissão percebo que há um grande racismo no Brasil, pois as pessoas acham que o negro não pode ser advogado. Isso mostra que o Brasil é mais racista que os Estados Unidos. Alô, esse estabelecimento? É possível, existe a Lei CAO que está em vigor e pune a discriminação em estabelecimentos comerciais, em restaurantes, em bares, não é? É possível e nesse caso nem seria tão difícil, porque existem testemunhas, né? O ouvinte hoje, nosso, que acabou de se manifestar, ele é uma testemunha do que aconteceu, porque muitas vezes é difícil provar que ocorreu o racismo, mas quando existem tantos elementos assim, a condenação seria uma coisa bastante previsível, quer dizer, seria bastante possível. E acho até que as pessoas têm que procurar mais a justiça para exigir os seus direitos. Não é só quando a gente tem um problema
de casamento, de separação, de pensão, aí todo mundo vai, né, para a justiça. Mas há momentos em que existe uma afronta tão grande à dignidade da pessoa, aos direitos da cidadania, que todo mundo tem mesmo que recorrer ao Poder Judiciário, porque é a instância que está aí à nossa disposição para nos proteger desse tipo de discriminação. Porque se você não faz nada hoje, amanhã o seu filho será vítima da mesma situação. Ao passo que se você hoje lutar contra a discriminação, pode ser que o seu filho, a sua filha, tenham um futuro melhor. Bem, Sônia, a Áurea de Interlagos diz o seguinte: quando conversamos com pessoas negras, a gente pode sentir no meio delas o preconceito. Sendo assim, por que eles falam do preconceito que as pessoas têm quanto à raça negra, sendo que o preconceito está no próprio meio deles? Você concorda com essa afirmação? Não, eu não concordo. Mas eu gostaria, antes de retomar o que a Luísa estava dizendo, corre o risco também de nós entrarmos na justiça e termos uma sentença, muito rapidamente, que eu vou ler aqui, seguinte: ofender uma pessoa, uma mulher que foi discriminada, e nós levamos o caso para a justiça e tem uma sentença. Ofender uma pessoa afro-brasileira com as palavras e expressões mencionadas na inicial, que dizia que ela era negra, suja, maloqueira, não seria exatamente racismo, pois brancos ou amarelos podem ser prostitutas, maloqueiras, fedidas. Em certas circunstâncias, qualquer pessoa de qualquer cor pode exalar odores fétidos. Data máxima vênia, que quer dizer mesmo que, com todo respeito, galinhas, vagabundas, parecidas com macacas, nossos ancestrais também podem na entrada ou na saída. Né? Podem, que é a coisa que se diz, que quando o negro não faz na entrada, faz na saída. No Brasil, sentença. No Brasil, não temos exatamente racismo. Os de pele mais escura são ídolos, inclusive dos mais claros, no esporte e na música, sendo que as mulheres, popularmente chamadas de mulatas, parece que têm orgulho dessa situação e exibem-se em locais da moda e da fama. No Brasil, pessoas brancas casam-se com pessoas negras com naturalidade e têm filhos normalmente. Era para não ser normalmente? Isso é uma sentença. É uma sentença também, depois eu passo. Eu vou Não, passar. não precisa, porque eu conheço perfeitamente Conhece essa sentença. Ela foi extremamente divulgada na época, porque ela é totalmente absurda. Mas é uma sentença que nós não podemos tomar como parâmetro. Não vamos achar que vamos entrar na realmente na justiça não podemos e vai entrar. acontecer Não podemos entrar, né, um episódio igual a esse. Não poder entrar como Mas o jurisprudência. que é importante dizer Não, é que essa, na verdade, no próprio Poder Judiciário, também no próprio Poder Judiciário, essa falta de entendimento do que é o racismo. O nosso cotidiano, nós trabalhamos no SOS Racismo, do Gueledés Instituto da Mulher Negra, e queixas como essa são diárias que nós recebemos. E nós entramos na justiça. Hoje tem o Tribunal de Pequenas Causas e também já tivemos um caso que levamos para a justiça e o juiz, durante a audiência, olha, pegou o processo e ele falou: doutora, brincadeira, só por isso a senhora traz, só porque a vítima na sala e o agressor. Mas vai trazer um caso só porque xingou de preto, sujo, macaco. Gente, vocês podiam resolver isso num barzinho, num café. Aí fica difícil, né? Muito difícil. na verdade é o seguinte, como o preconceito, reconhecidamente por todos nós aqui, por toda a sociedade, e até pelo presidente da República agora, realmente existe na sociedade, ele existe, ele está em todos os lugares, né? E o Poder Judiciário não está livre, nenhuma instituição está livre de sofrer desse tipo de preconceito. O que eu acho é que a conscientização está aumentando, não é? E é importante levar para todas essas instâncias que são hoje incumbidas de aplicar a justiça, não é? Que tem essa função, os advogados, os promotores, os procuradores, os juízes de primeira e segunda instância, para que eles se sensibilizem um pouco mais com um problema que cada vez vai surgir com maior frequência nos tribunais, porque as pessoas estão reagindo, e isso é muito importante. Eu posso lembrar também aqui que houve um caso na Secretaria da Justiça, 3, 4 anos atrás, de uma senhora negra que foi discriminada no supermercado. E nós pedimos que se entrasse com uma ação. Na época eu estava fora da carreira,
entramos com uma ação com o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira, que é um dos grandes advogados no Brasil hoje, e ganhamos, né? Houve uma sentença de primeira instância dando a ação como procedente, quer dizer, houve racismo e condenando o supermercado, foi no supermercado o fato, né? A pagar uma indenização, embora muito pequena no nosso ponto de vista. O caso está pendendo de recursos, está em segunda instância, mas já foi um grande passo. Bem, a gente tem que ir mais um breve intervalo, mas a gente volta já já com 25ª hora. Fica aí.